Rogério de Andrade, um dos maiores líderes do crime organizado do Rio de Janeiro, está solto. E não é pouco solto não, é totalmente solto. Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, decidiu até mesmo tirar a tornozeleira eletrônica de Rogério de Andrade. Foram muitos meses e anos para conseguir prendê-lo e depois foi liberado pelo Supremo. Não gosto muito de comentar a decisão do juiz, porque na condição de leigo a gente sempre tem determinados tecnicismos e, enfim, regras processuais, etc., que nós não alcançamos normalmente, né? Mas nesse caso aí, o que a gente percebe é o seguinte, o Nunes Marques já se tornou um personagem dentro do enredo do Rogério de Andrade, porque já há muitas outras decisões dele sempre favoráveis a ele, né? E o Rogério de Andrade, todos sabem, até as pedras, que ele é o chefe, um dos chefes mais notórios do crime organizado no Rio. Já deixou há muito tempo de ser aquele mero bicheiro, já é uma coisa muito maior, né? Você veja aqui, para não errar aqui, Afonso, eu tive cuidado de anotar aqui algumas coisas, né? Primeiro, o argumento usado pela defesa do Rogério, que foi recusado pelo STJ, esse argumento, mas foi recebido pelo Nunes Marques, que é o argumento do pai ausente, quer dizer, ele não estava cumprindo os deveres de paternidade em casa, em função da prisão. Em setembro de 2021, o Nunes Marques revogou uma ordem de prisão para o Rogério, que estava foragido. Quer dizer, com ele em fuga, ele revogou a ordem de prisão. E 3 meses depois, ele trancou uma ação contra o Rogério de Andrade, quando ele estava acusado de mandante da morte do Fernando Inácio, que também é da família, né? Ambos disputavam o espólio do Castor de Andrade, que é o patriarca dessa organização toda. Isso em 2021. Em 2022 ele revogou outra prisão de Rogério de Andrade, nesta, onde ele era justamente acusado de chefe de quadrilha. Foi, se não me engano, na operação chamada Operação Calígula. Em 2023 ele soltou o Gustavo de Andrade, filho do Rogério, né, que estava preso junto com o pai, e cujo apelido no meio do crime no Rio, né, é o Príncipe Regente, ou seja, é aquele que vai herdar todo esse legado criminoso. E em março de 2024, né, o Rogério de Andrade foi descoberto e foram presos 18 PMs que faziam sua segurança de forma ilegal, ou seja, ele mesmo preso estava ali de forma ilegal utilizando PMs. Então, e agora essa liberação dele de novo da tornozeleira eletrônica e de todas as cautelares. Então, assim, mesmo não me arrogando esse direito de julgar juiz, está tudo muito estranho, porque o Nunes Marques já passou a ser um personagem desse cenário todo em que o Rogério é seguidamente beneficiado por ele. Sim. Agora, o que fica de ruim, que nós vamos certamente abordar aqui, é que é um momento também muito ruim para acontecer algo desse tipo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque o STF, ainda que por razões que nós conhecemos, né, todo dia é posto na berlinda por decisões, sejam do Alexandre de Moraes, sejam de outros ministros, envolvendo também não só a Lava Jato, mas toda essa questão de fake news, do golpe, etc. O STF vem sendo bombardeado há 4 anos, 5 anos, né? Verdade. Com decisões contestadas. Então, essa agora, sob esse aspecto, ela é muito desconfortável para a Corte, e tanto assim que a gente tem notícias de que os pares
do Cássio Nunes estão bastante incomodados com isso. Mas a minha apuração bate com a do Bosco no sentido de que houve um certo desconforto na Corte, no Supremo Tribunal Federal, com a decisão do ministro Nunes Marques. Na verdade, hoje eu conversei com alguns integrantes da Corte e a palavra foi essa usada, desconforto, né? Obviamente porque por causa da repercussão, né, que isso tem, isso gera um mal-estar para a Corte, porque de certa forma é um contraventor com inúmeros, né, processos sendo investigado em vários casos. Obviamente que as investigações têm que continuar, mas há muitos indícios do envolvimento dele com o crime organizado no Rio de Janeiro, com jogos de azar, com todo tipo, né? Inclusive há investigações que levam a crer que ele possa ter algum tipo de ligação com a milícia no Rio de Janeiro. Isso é muito grave, né? De fato, é uma decisão ruim, né? Mesmo que é sempre muito difícil comentar decisões de magistrados, ainda mais da Suprema Corte, como falaram meus colegas aqui, mas mais absurdo ainda é a gente ver um ministro do Supremo decidindo sobre tornozeleira eletrônica. Assim, para mim não faz sentido algum, é uma corte constitucional. Né? A gente sabe que é uma corte constitucional e não acho que esse seja um caso nesse aspecto. Então, muitos advogados espertos, muitos advogados com grande entrada aqui em Brasília, nas cortes superiores, acabam usando, né, do seu conhecimento em relação a todos os magistrados para conseguir decisões como essa. Mas é muito ruim para o Brasil ver um ministro, ver uma corte suprema decidindo sobre tornozeleira eletrônica. E assim, há até uma certa incredulidade no TJ do Rio de Janeiro. Também conversei depois que fui chamado para estar aqui no programa. Olha, ótimo. E há uma certa incredulidade no Tribunal de Justiça lá do Rio, porque o processo está aberto e o ministro Nunes Marques decretou sigilo sobre a decisão. Então, assim, eles falam assim, não faz sentido algum, porque lá no tribunal todo mundo sabe o que está acontecendo no processo. E é uma decisão em relação a um fato específico, a tornozeleira eletrônica. Então, tudo isso vai mexer muito assim, com a semana, eu acho, a semana que vem. E se gerou desconforto no Supremo, é obviamente que haverá alguma consequência nos próximos dias. E gera indignação na população uma decisão como essa, porque assim, de fato, o Bosco fez uma lista aqui das contravenções, né, dele, e o Bosco tem conhecido, né, e reconhecido como um dos chefes mais criteriosos de jornalismo aqui em Brasília. Obrigado. E ele mostrou aí o tanto que é absurdo a gente ficar vendo uma decisão como essa, que tira uma tornozeleira eletrônica. O Estado, na verdade, precisa saber onde está essa pessoa, né? Não é uma questão na qual é trivial. Ele é acusado, inclusive, de homicídio. Então, uma das investigações, né? Então, o Estado brasileiro precisa saber onde ele está, mesmo que neste momento não haja uma prisão, uma decisão por prisão, até para evitar novos crimes, né? Porque a tornozeleira eletrônica evita esse tipo de coisa. Então, é uma situação hoje que a gente vê muito ruim para o ministro Nunes Marques. Assim, em Brasília tem esse sentimento na Suprema Corte, no Rio de Janeiro tem esse sentimento também no Tribunal de Justiça, e as pessoas, os cidadãos, até meus filhos vindo para cá, estavam indignados com uma decisão como essa.